Boa tarde. Então, com essa introdução que eu tinha feito antes, eu quero contar para vocês da minha fascinação dessa metodologia, metametodologia que eu conheci, que tive a oportunidade de aprofundar num curso recentemente, né, de 10 dias, e que, nesse aprofundamento, eu compreendi a vantagem para o serviço público que terá a aplicação do Dragon Dream, né? E vocês já compreenderão, inclusive, esse nome, se um dia alguém daqui tiver um ahá, uma eureka de mudar esse nome. Inclusive, o próprio John tem uma esperança que algum brasileiro crie um nome em português para essa metodologia. Então, assim, o que é isso, afinal? Ela foi designada com este nome por ser no início se chamava de ferramenta para design de projetos colaborativos. Então, assim, a busca é que as pessoas participem e elas possam estar colaborando de fato, de verdade, 100% na criação dos projetos em que participam. E o John, aquele que eu tinha mencionado ali, aqui tem uma fotinho dele, ele é um pesquisador. Depois vocês vão ter acesso ao currículo todo. Ele foi, por muitos anos, professor universitário, ele é australiano e ele sistematizou esse método. Ele não diz que ele criou, ele diz que ele sistematizou. E assim, eu já adianto para vocês que a grande desse processo para nós do serviço público é que ela está totalmente livre, totalmente disponível e gratuita para que seja usada, que é um grande problema que nós temos no serviço público, que eu acho que é a nossa questão mais grave, eu diria, com as compras, quando a gente descobre uma ferramenta bem interessante e nós não podemos replicar. Fica muito caro para a gente, né? Daí eu tenho que licitar, tenho que fazer aquelas compras todas. Então, o que acontece? Quando alguém tem voluntariamente a disposição de compartilhar algo que fez bem, né, para eles, descobriram, e bem fundamentado, que pode ser muito útil para nós. Vocês já vão compreender por quê. Então, a minha gratidão ao John Croft, que para mim é um gênio. Pode ir, então, passando. A questão toda do Dragon Dream tem princípios muito fortes, e isso é encantador. No meu ponto de vista, que trabalhei muitos anos com desenvolvimento de pessoas e continuo, de uma certa forma, fazendo isso, que ela está nesses 3 princípios baseada, e não abre mão, radicalmente baseada em crescimento pessoal. Se o grupo que está no projeto não tiver crescimento pessoal, ela não faz sentido. Fortalecer comunidades, e comunidades aqui, no caso dele, quer dizer realmente grupos, equipes. Traduza, né, para nossa linguagem, equipes, times, né, assim como vocês quiserem. E projetos de serviço à terra, que também é fantástico essa visão, porque assim, de desenvolvimento sustentável, para que realmente se sustente aquilo que nós estamos construindo, que aquilo que a gente está fazendo não agrida o meio ambiente, mas não só isso. Um outro processo de desenvolvimento sustentável é das pessoas, que é a coisa mais interessante, né, toda essa visão. Então, e aí, com esses princípios, ela tem como objetivos realizar os sonhos, criar projetos sustentáveis também aqui no sentido completo, que ele se sustente em si mesmo e deixe pessoas felizes, realizadas, promover a mudança tão necessária, né, na nossa sociedade de ganha-perde, que ela é atualmente, para uma sociedade que é o sonho de todos os humanistas, que é de ganha-ganha. Que a gente só entre em atividades que realmente funcionem e sejam úteis para todo mundo e que todos fiquem felizes e ganhem no sentido mais amplo da palavra. E aí, explicar então o que é essa roda, que aí na mão de vocês tem uma roda completa, mas no ciclo de projetos, como que ele funciona? Eles estudaram, e tudo que é dito aqui tem um embasamento, notas técnicas, artigos, explicações científicas, pesquisas, que depois posso, inclusive, compartilhar com vocês. Dos 1000 sonhos, e aqui sonho, leia-se também o desejo, né, os projetos feitos. Dos 1000 sonhos,
digamos, fizeram uma conta que 100 apenas são planejados, né? Dos desejos todos que temos, apenas 100 vão virar um planejamento, vão estar num planejamento. Destes, 10 são executados. Porque a maioria das pessoas planeja e não executa o que planeja. E aí chegaram aos estudos a comprovar que um sobrevivia a 3 anos ou mais. E no serviço público a descontinuidade é uma coisa fantástica, né? O tanto de problemas que temos por conta da descontinuidade. E aí por que acontece isso? Porque nós não fazíamos projetos usando a nossa maior natureza, que é a nossa condição de executar isso, cérebro direito e esquerdo. Então, usávamos, às vezes, ferramentas que foram desenvolvidas ao longo também de alguns estudos, mas que não comportava tudo, não trazia tudo para uma rodada de atividades, como acontece aqui com o Dragon, que aí fizeram esse levantamento e chegou-se à conclusão que os projetos começam sempre com as pessoas. Os sonhos começam com os indivíduos. Qualquer coisa que vocês lembrarem agora, passarem nas suas mentes, alguém, uma pessoa começou. Não foi nunca, né, uma máquina, um livro. Alguém, um ser humano, começou isso porque percebeu que no ambiente em que ele estava era necessário, isso sim, no ambiente, no lugar, então as coisas começam com a pessoa para o ambiente. Em geral, se começa teórico, se começa no mundo das ideias, do cognitivo. Os projetos vão, sim, para que eles realmente se realizem e sejam práticos. Mas aí, essa metodologia traz uma natureza, uma naturalidade mental para o processo, que aí entendemos que o sonhar vem antes do planejar, e todos os processos aqui têm dinâmicas, técnicas que vão fazer com que isso se realize, e compreender os bloqueios, inclusive, né, para o realizar e para o celebrar. E que se dedicou 25% para que os projetos funcionassem dessa forma, de tempo, dinheiro e atenção, então, para que realmente eles funcionassem. E aí eles foram desenvolvendo ou sistematizando ferramentas práticas para que isso realmente ficasse contemplado e nós não pulássemos nada. Porque sabe o que acontece? Aqui nessa sala mesmo, né, eu convivo bastante com os colegas da ESAF, e nós temos planejadores, nós temos sonhadores, nós temos celebradores e nós temos realizadores. Então, o grande conflito das pessoas nas equipes exatamente acontece assim, que o sonhador, ele fica lá, imaginando os projetos, criando, desenvolvendo teorias, querendo fazer coisas, resolver o problema geral do mundo. E o realizador está lá. Que horas? Que horas vai acabar essa palestra? E que horas que eu vou para casa? Que horas que eu vou fazer tal coisa? Que horas que... Isso é da natureza nossa. Nós somos diferentes. É tão necessário cada um de nós. E o celebrador fica lá. E que dia que a gente, então, vai celebrar, vai fazer a festa isso, a festa aquilo, ou o feedback, que aqui, nesse caso, o feedback entra nesse processo de celebrar. E o planejador fica, às vezes, de fora, e daí ele entra só no momento, então, que é planejar. Então, cada ser, nessa metodologia, é contemplado. Quando a gente, então, faz o que a gente vai, provavelmente, estar executando aqui, amanhã e depois, que é um processo, então, de conscientização de quem somos nós neste momento, por exemplo, do Centro ESAF Paraná. E aí nós temos ou não a motivação para a mudança. Esses passos todos fossem estudando e percebendo, né, que a gente precisava compreender melhor os desejos, os sonhos, coletar informações sobre aquilo, então, que a gente quer fazer, se é viável, se não é, e assim vai, rever entre a equipe, o grupo, no caso, o time, e daí sim planejar. Então, assim, gestão de projetos e de planejamento, neste caso, é uma parte da história. Essa é a grande questão, né? Que eu sempre ficava intrigada com essa coisa toda. E aí se desenvolveu, então, algumas ferramentas bem práticas, que depois tem um modelinho aqui, eu vou estar mostrando para vocês, com o que tem de melhor hoje. Por exemplo, nesse
final de ano passado, houve um outro congresso na Europa falando das técnicas colaborativas, né, de gestão, técnicas participativas, e aí estão desenvolvendo na área de educação, que nós trabalhamos, muitas técnicas de participação nas reuniões, porque assim, a gente desaprendeu conversar, então a gente tem que criar, inclusive, regras para falar, quem fala, quem não fala, quando fala, por que fala, sabe, dinâmicas, hoje o maior processo, né, Fernando, de dinâmicas de grupo para nos reensinar a conversar. A questão toda da comunicação é bem tratada aí. E aí os objetivos específicos, o geral, e aí o nosso Carrabit, que é um nome australiano, né, das tradições lá, que foi usando, que na verdade é o que os aborígenes chamam de teia de aranha, que é aquela teia ligada, interligada numa questão na outra. Porque assim, a gente estava muito pragmático, mas a gente estava num pensamento linear. A mentalidade linear, ela não embarcava todas as atividades. E as atividades têm conexões. Então, se você imaginar depois ali, você vai ver o Carrabit, que é assim, você tem uma atividade do financeiro ligada ao administrativo, ligada à capacitação, ligada a todos os setores entre si, e elas se comunicam entre si. E quando a gente não percebe isso e trata de um jeito linear, a vida não é assim. Então, eu senti a falta desse processo. E uma outra técnica bem útil aqui para o planejamento é o Pinacarre, que depois a gente pode fazer uma experiência que é assim. Quando a gente está muito tempo distraído, nossa mente, quer dizer, em reuniões ou de trabalho, a nossa mente cansa rápido. E aí nós precisamos dar um tempo, porque senão a gente voa, né? Nosso cérebro é tão eficaz e rápido que a nossa mente dispersa. E o Pinacarre vem resolver um pouco desse problema, que é uma ferramenta, ensina, tem passos, tem tudo, que nos ensina então a focar. Você para tudo, respira e volta para o foco. Mas isso tem uma forma de fazer bem interessante. Aí se considera as alternativas, aí a partir disso se desenha as estratégias, testa o projeto, piloto, seja lá o que você determinar para usar. Eu quero enfatizar aqui que, assim, projeto, qualquer coisa, projeto de um dia, projeto de uma vida, projeto da ESAF, projeto do HC, projeto de um curso, tudo nesse sentido de projeto, sabe? Algo que você tem a fazer, que você tem que começar e terminar, né? Executar e reavaliar no final. Nesse sentido, então, projeto, e você reconsidera, e aí sim você vai para a prática. E aí você faz check-ins o tempo todo em relação às emoções das pessoas, porque as emoções das pessoas aqui no Dragon é muito importante. É primordial, eu diria, para que sim, você possa implementar tudo aquilo que você planejou e como você vai executar isso. Aqui daí é a hora, então, que os realizadores gostam bastante, se sentem confortáveis e vão fazer o monitoramento, as planilhas todas e tal, para que execute, então, e percebam como está. E aí, reexamina o tempo todo. Ele também tem essas técnicas de você reexaminar quantas anda o fluxo de energia da equipe, quanto que está das atividades sendo feitas ou não, e ele é acompanhado. E aí, a coisa muito interessante é a ênfase em 25% dos recursos e do tempo e da energia em celebrar. Nós não temos muito esse hábito, mas isso ele foi, inclusive nos textos ele menciona, e quem gosta também de ouvir palestras, tem muitas falas do João falando em inglês ou com tradução lá, que a gente perde grandes projetos porque a gente não celebra direito. E celebrar aqui é reconhecer, por exemplo, a equipe trabalhou o ano inteiro muito bem e a gente não reconhece essas atividades que foram feitas, os trabalhos que foram executados. Então, assim, esse tipo de coisa que acontece bastante em todas as corporações por aí, organizações. E celebrar é também festa, comemorar junto. Afinal de contas, a maior parte da nossa vida, da nossa história, está junto com as pessoas do teu dia a dia de trabalho, né? Você fica um tempo dormindo, comendo, e a maior parte do tempo
compartilhando com essas pessoas. Então, com elas também a gente precisa celebrar, reconhecer e expressar esse reconhecimento, né? E aí a questão da avaliação entra também, porque a ideia é assim, o reconhecimento, então, o que eu poderia fazer melhor do que eu fiz o ano passado, para este ano, para esse projeto, para o novo projeto, o que eu não faria do que eu já fiz no projeto anterior, faria melhor para esse projeto, né? De certa forma, é um pouco isso. E aí, quando você tem um bom feedback, quando você tem realmente uma boa avaliação, reconhecimento do esforço, da vontade, da luta das pessoas nos projetos, você consegue melhorar as habilidades. Reconhecendo, você vai lá e diz, não, então, essa equipe falhou nisso ou naquilo e precisa melhorar a habilidade tal. E aí a gente vai buscar, então, o desenvolvimento dessas habilidades. Para que daí a gente tenha de verdade um resultado transformador. Senão a gente fica fazendo de conta que está tudo certo, vai empurrando com a barriga porque precisa, o servidor não sai do lugar, depois a gente vai falar sobre essa questão, né? E aí ter o discernimento com sabedoria e, se for preciso, reinventar o jeito de fazer. Mas aí, quando você tem conexão afetiva com as pessoas, você consegue delas a genuína espontaneidade, né? Que eu tenho pensado sobre isso. E aí você consegue ter os ahás. Aqui ele chama de ahá, né? Aquele eureka, sabe aquele insight que teve? Puxa vida, a gente podia ter feito assim, melhor assim. Porque ele busca, esse método, a inteligência coletiva. O que nós aqui, até trouxe uma calculadora, mas não vamos somar já, mas assim, imaginem que nesta sala nós temos quantos anos de experiência, né? Eu tenho 47 anos. Alguns têm 50, alguns têm 20, alguns aqui têm 60. Então, some as nossas idades, as nossas histórias de vida, as nossas experiências, lugares que eu nunca irei, que vocês foram, e lugares que eu fui, que eu fiz coisas que vocês nunca irão. Então, assim, este olhar maravilhoso de termos nesta sala tanta experiência junta, isso tem que considerar, isso tem que contar, e a gente não tem contado isso, a maioria dos projetos, né? A gente tem conseguido, na nossa equipe aqui de trabalho, somar um pouco mais isso, né? A gente tem somado os mais emocionais com os racionais, e tem dado muita riqueza, né? A nossa equipe tem melhorado tanto por conta de valorizar as diferenças, respeitando as diferenças e acolhê-las e trazer para essa tabela, para esse quadro. E aí sim surgem os ahás. Nossa, a gente podia fazer um sistema integrado, assim, que é melhor. A gente podia isso, a gente podia aquilo, né? Então, por conta disso, ele valoriza demais os ahás e, para isso, existem ferramentas, inclusive, para a gente buscar isso mais. Então, tem muitas etapas, com muitas... aqui eu estou divulgando o método, não vamos testar nenhuma, sim, de uma ferramenta, mas eu gostaria rapidamente de mostrar algumas coisas para vocês. Existe um círculo do sonho, que é o que a gente faz numa roda, e conversa com as pessoas e faz algumas perguntas geradoras, que é tipo assim, para que o Centresaf Paraná, em 2017, tenha plenitude, o que você tem que ter nessa planejamento de atividades para que você se envolva 100%? O que você acha que não pode faltar? Sabe, é nesse sentido assim, o Círculo dos Sonhos trabalha um pouco isso. E aí, você organiza no coletivo, né, com técnicas, que é o bastão da fala, que vem de uma bibliografia que já está indicada aqui no final, e nós vamos construindo, a partir dos sonhos de todos, os objetivos, que são objetivos daquele grupo, daquela comunidade, daquela equipe. E aí você vai construindo isso e vai ficando rapidamente. É isso que também me encantou. Assim, são técnicas rápidas, porque a gente usa bastante material, mas a gente escreve. Por quê? Você contempla pessoas que não são como eu, que não gosto muito de falar, por exemplo. Eu falo demais. Existem pessoas que não falam, mas que têm grande contribuição a dar na equipe. E aí, num processo desse, que é baseado no lado direito e esquerdo do cérebro,
a gente tem tudo de bom da equipe, né? Não só daqueles que se sobrepõem falando e que, às vezes, de repente, alguém que está em silêncio pode ter tido uma excelente ideia para resolver o problema sério, às vezes, de uma história, de um projeto, e por causa dessa inteligência coletiva, então, a gente monta... Aqui é um exemplo, né, que você pode fazer, inclusive, em casa, não precisa ser só na organização, mas, digamos, você vai planejar férias com a sua família, uma viagem, e que daí você monta esse processo todo. Você pode montar... O John fala que a partir de 4 pessoas você já pode fazer um bom carrabite, que é, né, aquela teia lá. E aí você elege os objetivos que você prioriza para aquele grupo, né? E você vai fazendo, então, utilizando essas técnicas. Eu vou passar aqui brevemente. E aí o grupo escolhe as tarefas. E é algo assim tão fantástico, que é rápido, não é falado nada, é incrível, parece, né, que não funciona, mas funciona muito bem. As pessoas vão lá, escrevem, colam, e as outras depois tem todo um processo de dinâmica para você ir lá e selecionar, pontuar, inclusive, escolher. Às vezes alguém teve uma ideia que você não teve, você vai lá e tal. E aí você monta como se fosse um tabuleiro de jogo. E fica muito jóia, gente. Por quê? Porque hoje, né, a educação corporativa tem tentado trazer a gamificação para as atividades por conta exatamente do nosso cérebro cansar muito rápido, né? E aí o que acontece? Por conta desse tabuleiro de jogo, vai se criando como se fosse que o nosso cérebro entende muito bem e que vai ficando, então, a gente usa alguns post-its, inclusive para fazer orçamento. Não é o nosso caso aqui, né? Não vai fazer isso, mas... E aí a questão dos dragões. Aí uma pergunta que alguém pode ter feito e está pensando, por que dragão? Por que esse nome, né? Porque assim, quando se começou a trabalhar essas técnicas todas e se juntou e sistematizou, eles tinham aquela Ouroboros, sabe a cobra lá dos australianos, dos aborígenes, como um símbolo. Só que ele pensou, para levar isso para o Ocidente, para a Europa, para outros lugares, vai ficar meio esquisito, porque ninguém tem muito essa cultura. A não ser na medicina, que a gente vê lá o Ouroboros, mas em geral a gente não tem. Aí pensou-se em algo que fosse um pouco mais sistêmico, mais assim, geral. E aí, várias questões, chegou então nos dragões. Por quê? O dragão, para nós, ocidentais, é algo que é assustador. E aí, o que o John fala? Que quando a gente entra num projeto, ou qualquer que seja da nossa vida, o que nos impede, o que nos paralisa, muitas vezes, é o medo. Que significa, nesse sentido, o dragão. E aí ele fala, muito interessantemente também, na questão, então, de dançar com seus dragões, quer dizer isso, não confronte, não vá... Porque existem coisas que são suas, são medos pessoais, baseados na sua história de vida, nos seus bloqueios psicológicos, nas suas questões todas, que não vêm ao caso, mas que no caso de um projeto, por exemplo, qualquer que seja, ele pode atrapalhar a sua convivência, a sua relação com as pessoas, os seus medos, a outra pessoa nem sabe, às vezes, que é algo que você tem, mas você tem e aquilo interfere, né? Eu me incluo em tudo que eu estou falando, por favor. E aí, assim, a dança com os dragões é isso, de olhar para isso e ver, né? Eu tenho realmente medo de falar em público, não é o meu caso, mas existe... Como é que eu lido com isso? Se eu estou num ambiente que eu preciso trabalhar com pessoas. Ninguém vai me deixar sozinho, isolado, preso, fechado num quarto lá, numa sala ou né? Nós, servidores públicos, interagimos com as pessoas. Principalmente todos nós, quase, que somos da área administrativa. Então, assim, nós precisamos dessas relações. Hoje, ter conhecimento é mínimo, é básico. Senão, você não passa, por exemplo, num concurso como o nosso, que é super concorrido. A gente tem que ter o conhecimento. O conhecimento já é. A habilidade de se relacionar é que não é tão comum. E ela é premiada na nossa cultura atualmente. Por quê? Porque é algo diferente. Você tem que desenvolver essas habilidades. Então, isso ajuda para isso e faz a gente pensar sobre esses dragões. Quais, então, são os medos que eu tenho, né, quando eu estou envolvido? E aí, ele fez como um fractal, que cada quadrante daquele tem suas camadas. E aí vai
embora, né? Mas eu vou colocar só algumas para vocês terem noção da profundidade disso. No estágio do sonhar, o estímulo à equipe do projeto é muito importante. Você tem que ter uma causa. Nós temos atividades a serem desenvolvidas aqui ao longo de 2017. Precisamos fazer juntos. Gerar essa motivação no grupo. Sabe, alguns de nós, seres humanos, trabalhamos para ter qualidade de vida financeira. Isso é justo. Mas a maioria, eu diria que das pessoas que estão aqui que eu conheço, o desejo é além disso. Nós queremos contribuir com as pessoas, nós queremos ajudar as pessoas a melhorarem, a gente quer trabalhar... Quem trabalha com educação sabe, né? Que é isso, principalmente. Porque nós estamos aqui, nós estamos lá. Nós estamos em outro lugar. Porque nós temos essa liberdade de... Senão, a gente não teria feito esse concurso, a gente teria feito outro, ou a gente não teria feito, ou estaria em outra atividade. Nós estamos nessa atividade porque escolhemos, por 1000 razões, diferentes umas das outras, mas estamos por escolha. Ninguém é obrigado todo dia, né, com segurança, vir trabalhar. Quer dizer, nós estamos vindo aqui. Nesse sentido que eu digo que é um motivo pessoal, cada um tem o seu para vir aqui. E aí, nessas ações, depois desse desejo, descobrindo então o que temos para o projeto comum, então o que nós podemos fazer? Já que estamos aqui trabalhando, por exemplo, na educação corporativa do Ministério da Fazenda. Vamos fazer. Já decidimos, já escolhemos. Cada um com sua razão, com seu motivo, com as suas escolhas lá. Estamos juntos. Como que a gente faz? Que sonho temos que sonhar juntos para que a gente faça esse ano ser o melhor possível, menos estressante, menos cansativo, menos desgastante? É essa a questão. Como é que a gente faz, então, para a gente conviver melhor, para a gente sair mais satisfeito, né? E aí vai para o estágio 2. As tarefas, geralmente, que também tem seu estímulo, seu limiar, sua ação, e sucessivamente, cada um estágio tem, inclusive, os seus bloqueios e como desbloquear quando uma equipe para. Ó, aqui é um exemplo de Carrabite, que aí é feito assim, do sonho, do planejamento e tal, e aí depois essas tarefas, os que estão ali no meio são tarefas, só para vocês terem uma ideia, elas são interligadas com as bolinhas, e ela fica muito visual. Por exemplo, a gente põe no nosso mural e vai colocando lá a tarefa de criação de cursos de TED, né? Exato. Daí nós temos lá uma bolinha branca, quer dizer, não foi feito nenhum, a gente já fez a metade, a gente fez tudo, as bolinhas fechadas. Inclusive é muito visual. Aí fica fácil das pessoas estarem olhando, passando e vendo. Não, olha, falta comprar o ar-condicionado da sala nova, sei lá, tipo isso, né? Um exemplo assim. E aí, essa folha que vocês têm, que é essa aqui, que eu até imprimi por conta disso. Aí ela conta de todos os processos. Em cima tem, ali, se vocês observarem, as metodologias da qual, inclusive, ele se baseou mais profundamente. E aí tem, inclusive, contando que Jung, Campbell, né? E assim vai. Heisenberg, da comunicação não violenta. E assim vai. Todos. E aí o Felipe Simas foi com quem eu fiz esse curso de aprofundamento, o último agora. Ele é professor da Universidade de Viçosa, da área de educação do campo. Ele e a esposa dele, que é a Carolina, estão indo agora fazer pós-doutorado na Holanda, que eu comecei a contar para vocês. E até posso disponibilizar a tese dela, que é muito interessante, sobre comunicação baseada, então, nessas metodologias colaborativas. O estudo de campo deles foi feito, então, com o povo de lá, de Viçosa. E o legal de tudo isso, gente, eu pesquisando, estudando sobre Dragon Dreaming, é assim, tanto os acadêmicos, intelectuais, tanto quanto os índios brasileiros podem estar usando dessa ferramenta. Ela não é complicada, porque como ela segue uma força natural, humana, interna, a gente pode utilizar em qualquer coisa. Se eu vou montar um projeto novo, uma empresa, né, as ONGs têm feito muitos projetos baseados nisso, é bem interessante. O serviço público não tem conhecimento, fora o MINC, que fez um uso dessa ferramenta, o SENAC de São Paulo também fez essa... Aí, se vocês quiserem anotar, mas eu posso depois pegar o e-mail de todo mundo e passar o site do dragondreaming.org, é o em inglês, que é o povo
Europa tem usado mais, e o brasileiro, que tem uma rede de treinadores, inclusive em todo canto. Só que, assim, eles têm utilizado mais... Você coloca na outra, Ju. Eles têm utilizado mais para o terceiro setor. Então, entrou aqui no Brasil mais voltado a esses estudos todos ligados aos projetos sociais. Mas quando eu estive olhando, estudando isso, eu falei, nossa, isso é muito interessante para nós. Por quê? Eles são focados na organização de centro vazio. E a organização de centro vazio é aquela que não tem um diretor, um superintendente, um executivo. A organização de centro vazio, que daí tem uma nota técnica explicando, ela é uma organização focada no propósito. Então, o que nós aqui temos em comum? Que propósito nós temos? Né? E é focada no propósito que a gente desenvolve os projetos todos. Que aí, assim, pode ser um projeto maior, com vários projetos, por exemplo, por unidades. Tem como fazer algo, né, dividido e compartilhado. Então aqui, nesse... só para concluir a questão de onde surgiu, a Fundação Gaia, que é uma fundação australiana, né, com a questão do Ouroboros, que eu tinha falado, e o dragão no sentido do medo, da dificuldade, o consultor internacional que é o João, baseado, então, nesses princípios. E aí eu queria falar disso. Ele estudou profundamente, então, assim, mesmo, sabe? A teoria da complexidade, a questão toda da teoria dos sistemas, como é que funcionam as relações da comunicação e todas essas teorias para criar essas ferramentas. Então, interessante como elas funcionam, uma filosofia sartreana e junguiana. E aí ele criou, então, essa metodologia para que a gente pudesse estar fazendo essas 4 fases de um jeito que ela realmente funcione. Porque os projetos, né, tradicionais tinham uma maneira de ser, e o novo paradigma do Dragon Dream é trazer, então, o foco nas pessoas, não nos processos, repetindo, que isso é muito importante. E a questão do coletivo é que 100% de nós temos que estar aqui, né? Não só aquela obrigação de estar aqui, mas a nossa energia, a nossa maneira de pensar, tudo que nós temos de bom, né? A gente tem que focar nisso. Eu quero ver se vocês se dá um tempinho, a gente fazer, então, isso que eu estou procurando. E aí uma questão também importante que a gente faz e chega num momento natural dos projetos que a gente perde a motivação ou perde a energia. E aí eles estudaram isso, e aí ele diz que então o projeto, por conta do feedback contínuo e de uma maneira de respeito às pessoas de verdade, que tem que ter para o processo funcionar, é que a gente então pula esse ciclo da queda, que é natural, ou você sai do projeto, ou você boicota o projeto em geral, quando você não está concordando com aquelas maneiras, né? Geralmente acontece isso. E aí eu fiquei lembrando, é por isso que eu falei no início, agora quero comentar isso. O servidor público, ele não tem como sair do projeto, né? Por exemplo, a não ser que ele mude, ou alguns casos eu já vi aqui, pede, né? Aqui não, mas pede exoneração e sai, ou muda de setor, né? Como a gente é cedido para outro órgão e tal. Então, até assim você sai do projeto, né? Você sai. Eu saí da UFPR e vim para a ESAF. Mas, assim, em geral, a gente não fica saindo. Aí, o que acontece com a maioria dos projetos dos servidores tão, às vezes, tão desejado, com tanto investimento em cima daquilo, as pessoas boicotam. Elas não podem sair, então o que ela faz? Ela começa a criar as minas e boicotar as coisas. Então, assim, por que deixar isso acontecer? Né? Tem projetos que começaram maravilhosos, eles chegam nesse clímax e no fazer, ou no planejar, ou no celebrar, elas simplesmente saem. E aí, ou elas têm um momento ou qualquer que ela não concorda com o que está acontecendo e ela não se expressa, ela não se abre e ela fica lá. E aí a gente também conhece o outro lado, que é a questão
da saúde, né? A gente, numa reunião agora há pouco, estava falando sobre isso. As pessoas adoecem, porque nós ficamos, e a gente fica, e a gente engole, e a gente vai somatizando. Então, assim, a questão também dos assédios, mas não só isso, a questão da frustração mesmo, de não ser ouvido, de não participar, porque talento todos temos para compartilhar com as pessoas. Alguma habilidade você tem para fazer corpo quando um trabalho tem um sentido. E aí, se a pessoa não sai com raiva, ela simplesmente, às vezes, fica e manipula as informações. E assim vai, né? Usa muito post-it, né? O pessoal do administrativo agora talvez compreenda a história dos post-it. E a questão de assumir responsabilidade. E aí, depois vocês vão ver esse material, mas assim, as leis básicas, né? Uma delas é, Dragon Dreaming sempre, como está relacionado a pessoas, ele sempre vai usar o tempo que você der, né? Se você der 3 dias para fazer, vai usar 3. Se você der 3 horas, vai usar 3 horas e assim sucessivamente. E as coisas em relação às pessoas, elas sempre demoram mais do que o planejado. Isso em projetos. A gente tem que considerar certas coisas. Se 100% do seu sonho não estiver junto, você não está no projeto. Você pode estar de corpo presente, mas você não está junto. E assim, a fascinação que quando eu comecei a falar, eu disse que eu tive, por conta exatamente desse desejo de ver as pessoas contentes, felizes e desenvolvimento pessoal. Isso me chamou demais a atenção. Porque, assim, eu não sabia... Sinceramente, eu conhecia várias técnicas. Por exemplo, a gente usou, ano passado, investigação apreciativa, várias técnicas de conversas significativas. A gente até leu juntos aqui, uma época, o livro de CNV. Mas, assim, como juntar tudo isso de uma forma racional, prática e que comporte todos os diferentes, né? A diversidade que temos de pessoas. As disputas internas, os egos, tudo isso. Como é que a gente faz? E aí, essas ferramentas todas que a gente tem, elas podem ser utilizadas. Eu queria que vocês perguntassem, porque daí é mais fácil, eu não quero ficar... Porque, assim, se for contar de todas as ferramentas, a gente demoraria mais tempo, mas eu acho mais útil, assim, que, de repente, alguma coisa que suscitou alguma dúvida ficasse mais fácil se eu responder do que de tudo que... das possibilidades. Hoje, lembrando que é apenas uma divulgação, uma exposição, e aquilo que é mais interessante, que eu falei e enfatizo, é que essa metodologia está naquela licença livre. Então, tudo pode ser replicado, tudo pode ser utilizado, desde que, obviamente, citadas fontes, mas nós podemos, sim, aplicar, por exemplo, nas unidades. Claro que se a gente for fazer, por exemplo, quiser aprender para aplicar, vocês... daí, como eu mencionei, existe uma rede no Brasil todo de treinadores já que podem estar ajudando, já fizeram isso dezenas de vezes, então é mais fácil que nos ensine a fazer, mas ela está disponível. A questão importantíssima, no caso, né, nosso, de poder usar uma ferramenta como essa, com técnicas assim. E aí, quem gosta pode estar aprofundando, né, com as notas técnicas, com os links, os currículos das pessoas que eu vou passar todos para vocês. E eu acho que ela é extremamente útil para nós, né? Eu espero que eu tenha conseguido divulgar o que está no meu coração, porque ela é uma metodologia assim, que abraça pessoas emocionais como eu, que lutam por uma sociedade melhor, que querem a Terra melhor para os nossos filhos e netos, e que buscava, sim, uma ferramenta prática, rápida, funcional, para aplicar e desenvolver os nossos projetos de uma maneira mais eficiente. Agora que o serviço público, inclusive, tem uma obrigação, né, de comprar de uma maneira mais sustentável, a gente tem que focar nisso. A gente tem que ter... e não existe sustentabilidade se as pessoas não estão felizes, saudáveis, integradas, juntas. É um novo paradigma que a gente precisa incorporar no serviço público. E eu sou otimista e eu creio que isso um dia vai acontecer, né? O Estado brasileiro é cheio de gente como nós, que são dedicadas às pessoas, preocupadas com o crescimento pessoal, querendo que um planeta sobreviva a toda essa destruição que está acontecendo. E a gente precisa de projetos em direção a isso, né? E para que isso realmente aconteça, integrando as mentes e os corações, é preciso que ele seja 100% de todos nós, senão ele não funciona.
Então, muito obrigado a vocês. Eu aguardo se tem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, porque assim, o como se aplicará, então, as ferramentas eu vou estar disponibilizando, e a gente pode voltar a conversar, mas eu queria contar essa novidade e dizer, olha, gente, procure, né, os sites, até a Júlia podia abrir o site do Dragon, pode fechar tudo, Ju? E lá, abrir esse site aí, dragondreamingbr.org, para vocês terem ideia que lá tem todas as coisas, mas eu também já baixei para o pessoal aqui do Centro Exaf, já deixei no server 0, quem tiver interesse, e tem ferramentas daí das mais variadas utilidades. Nós aqui, convido a vocês, amanhã a gente vai aplicar algumas, né, para que a gente possa organizar nossas atividades de 2017 de uma forma mais lúdica, porque uma das leis do Dragon é, se não for divertido, não é sustentável. É uma das coisas mais fantásticas de se ouvir. E se não é sustentável, o projeto morre. E morre mesmo, a gente sabe como funciona. Porque a gente é teimoso, que a gente, às vezes, não pensa nessas coisas, né? Ou morre ou as pessoas adoecem. E como a gente não quer uma coisa ou outra, né, que os projetos continuem, que as pessoas fiquem inteiras até o fim, celebrando juntas. Certo? Então, nessa folha CD, está ali assim, sonhar, estímulo da intenção nas relações. Daí eu achei interessante. Porque perceber de forma nova, do inocente ao órfão, escutando o chamado para ver o que é esse do inocente ao órfão. Então, essa é uma correlação que ele faz também com uma teoria do guerreiro, né? Da vítima, do herói, da criança. E também outra analogia que tem é que, assim, quando você está sonhando, a criança, o inocente, aquele que deseja, que sonha, né? E assim vai. O adolescente, né? A analogia ao planejamento. E o adulto e a velha fumante, como a gente fala às vezes, ou, né, essa coisa do humor. E assim, e a celebração seria o sábio, o idoso, né, a pessoa experiente, aquela que tem o que passar. E aí, assim, só para vocês terem ideia que interessante, que tem uma das práticas do Dragon, que numa das dinâmicas, que ele nos faz, então, nas tarefas todas, a gente colocar aquela pessoa que sabe fazer, mas que não quer fazer mais. E que aí ela vai servir como um orientador dos outros, né? Aquele aprendiz que entrou lá, como alguns, né, entraram na unidade de capacitação agora, precisa aprender a fazer. E aí ele aprende com quem não vai fazer mais, mas que sabe. E aquele outro que não quer fazer e não quer ensinar. Então, tem toda uma liberdade nas dinâmicas aqui, nas ferramentas, que dá isso, mas que valoriza o que sabe, que é uma coisa também bem interessante para um serviço público que está com uma grande número de pessoas que estão pré-aposentando, por exemplo, que o serviço todo que elas fizeram tem uma grande contribuição, eles têm algo muito importante a nos dizer. Eu sou quase uma delas, né? Mas assim, tem, né, as pessoas que já estiveram durante anos e anos dedicando a sua vida, elas têm sim o que falar. Assim como os inovadores que estão chegando no serviço, também têm como contribuir. E cada um do seu jeito, e somando as experiências, sem desrespeitar e desvalorizar ninguém. Então, daí ele faz essas analogias das etapas da vida com as etapas do planejamento real, né? Como que a gente funciona cerebralmente. E também da cultura da vítima, do herói, que, em geral, os arquétipos todos, né? Os arquétipos, assim, tem a ver com isso daí. Com aquele que está sozinho, indivíduo, órfão, aquele que vai para a comunidade, que vai fazer o convite para alguém sonhar junto com ele, que vai para o ambiente. Então, assim, nesse sentido também. E da teoria e da prática. Quando você começa o projeto, você começa muito no eu, né? No indivíduo. Então, ele está todo focado em você e na teoria. A partir do momento que você compartilha, aí ele é do ambiente e vai para a prática. Só assim que daí ele vai para a prática e funciona. Se ele não compartilhar, ele não vai funcionar. Eu fiquei curiosa por conta disso, assim, ele fala do inocente ao órfão e depois ele vai do órfão a errante. Porque é aquele cara que testou e se aventurou, né?
Porque, assim, a gente tem tido muito pouco respeito aos erros. A gente tem tratado mal como culpa, né? Não como aprendizado. E aí quem mais faz, mais está exposto a erro. Eu, por exemplo, tentei fazer o trabalho em relação a usar aqui o Prezi. Eu não sou experiente nisso, né? As inovações que a gente tenta, a gente tem chance de errar bastante, de fazer errado. Eu estou fazendo pela primeira vez essa fala de divulgação do Dragon Dream. Não vai ser perfeita, é a primeira vez. De repente eu mudaria muitas coisas a partir da hora que eu vi-la. E nós somos errantes em todos os anos que a gente tenta inovar. Nós somos campeões de inovação aqui no Centro Exato. Quando a gente inventa umas coisas e tudo, a gente pode... e a gente vai acertando. Cada ano, acertando mais e acertando. Né? Então... E como a gente não tem cultura, eu não tinha, e a maioria de nós não tem a cultura do erro, né, de absorver aquilo e assim vai, né, no planejamento. Aqui, ó, o site, então, design de projetos. Eu pesquisei na internet, assim, existe site de todos os países que vocês imaginarem. Tem gente fazendo uso dessa ferramenta. Na Europa, eles usam muito mais, nas universidades, em outros lugares. A gente aqui no Brasil, como eu falei, se vocês percorrerem aí, ele é mais voltado ao terceiro setor. Mas como ferramenta livre, a gente pode incorporar, como nós somos, né, uma organização, pelo menos eu creio que somos, não é? Uma organização de centro de propósito, nós temos um objetivo social, né? A gente tem como aplicar isso com certeza, né? E aí vai. Por aí dá para se aprofundar. Quem gostou, né, dessa metodologia, quiser incorporar, tanto pode incorporar algumas ferramentas, quanto todo o processo. Pode usar na sua casa para fazer orçamento familiar, quanto pode usar aqui, quanto pode usar em grandes projetos. Alguma outra coisa? Então a gente tá com as linhas azuis que tem mais círculo e algumas vezes. Lá no processo. É que assim, elas podem voltar na mesma questão, né? Então, eu vou pegar aqui a minha. Elas podem retornar os processos, elas podem entrar e sair, porque é tudo muito vivo, né? Nós trabalhamos com essa dinâmica viva, e aí elas vão de um lado para o outro. Os projetos depois, nas dinâmicas, as ferramentas, fica bem claro isso. Quando você, às vezes, tem um bloqueio, que o estudo dos bloqueios ali, quando você não sai de um lugar, né? Tem equipes que ficam emperradas, às vezes paralisadas em determinadas questões, até que você descubra aquilo que desbloqueia e gira. Porque o normal, o natural, é o fluxo contínuo, né? Mas ela vai de uma para outra e volta, e revê o tempo todo, e sonha o tempo todo, celebra o tempo todo. Então, assim, né, o realizar tem, como eu tinha falado, o fractal dele como tudo. Ele sonha, ele planeja, ele organiza. Por exemplo, nós estivemos durante uns dias planejando o planejamento daqui do Centro Exato. Porque dentro do planejamento tem tudo. Tem o planejamento, do planejamento, daí tem o planejamento, tem a execução, que é a realização, e daí vai, no dia que a gente encerrar, ter a celebração. Vamos encerrar. Então, dentro de cada rodada, ela pode ir e voltar ali até que ela se conclua como um todo ali. Por assim dizer, aquela pessoa que está à frente daquele projeto e, de certa maneira, tem que se apropriar dessa metodologia para que ele possa também chegar até esse passo aqui do discernir com sabedoria, né? No sentido de que eu cheguei ao final do projeto e daí, né? O que restou disso? Eu estou entendendo assim, né, Maria Rita? Sim, ótima pergunta, porque colocação, né? Porque, assim, na verdade, alguém starta o processo, mas depois as ferramentas fazem com que ele não seja mais de um dono, mas seja do grupo. E aí que é o quê? O empoderamento da equipe, porque assim, ele não se transformar num trabalho da equipe, 100% da equipe, ele não vai fluir, ele não vai para frente. E esse é o grande diferença. A metodologia que faz toda a diferença nesse ponto. Porque não tem alguém no meio, no centro ou na liderança. Existem, claro, líderes naturais que vão, que vêm, mas assim,
não existe o dono de um projeto nesse caso. Do Dragon não existe, ele é do grupo. Porque se o grupo não se apropria daquele sonho e não se transforma aquilo num algo para todos, ele não vai se realizar e não vai ser Dragon Dream. Porque, por exemplo, se 100% de nós, 100% não sonhar junto as atividades, por exemplo, da ESAF Paraná, e não fizer junto, fazendo parte de verdade disso, ou a pessoa está bloqueando, que daí ela vira um bloqueador dos sonhos coletivos, que vira um empecilho, uma pedra no caminho, ou ela não aguenta e sai, porque daí não faz mais parte daquele processo. Porque para que o projeto nessa novo paradigma funcione, ele precisa ser de todos. Alguém vem lá e diz assim, olha, esse ano vamos fazer isso, as diretrizes, o sonho é essa. E aí, a partir disso, para que isso seja 100% meu, né? O que eu tenho que fazer para que a ESAF Paraná continue sendo meu sonho esse ano? Senão eu voltaria para o UFPR, um exemplo, né? No meu caso, mas cada um aqui tem o seu caso. Para que isso continue sendo um processo de todos nós, um ambiente agradável, saudável, de trabalho, e daí entrando nos princípios de crescimento pessoal, de serviço à terra, né? E criação de equipe, de comunidade. Para que isso continue fazendo isso, continue fazendo crescimento não só dos projetos que nós fazemos para fora, mas de nós que estamos envolvidos nos projetos. Ele precisa ser, sim, nosso. Se ele não for, a gente não está dentro. A gente está ali, de corpo presente, e isso atrapalha, né? Atrapalha, inclusive, a própria pessoa, né? Ela vira a adoecer e tudo mais. Nós não temos esse problema aqui, que as pessoas estão envolvidas, comprometidas, mas existem equipes que a gente conhece, né? Como funciona e as próprias relações de poder, né? Isso. As próprias relações de poder, eu vejo, né? Talvez, de alguma maneira, se eu também imagino que seja um crescimento pessoal, né? A partir do momento que eu tenho que me despir de algumas situações em prol do projeto, né? É um crescimento pessoal. A partir do momento que eu tem que abrir mão. Abrir mão de um poder, entre aspas, né? Que às vezes é até imaginário, né? O poder, eu imagino que eu tenho pela minha experiência e tudo mais, mas ali naquele grupo ele acaba se dissipando, de certa forma, né? E esse se dissipar também sai um pouco disso, né? Sair de mim, esse poder. Isso. Aí a gente vive o desapego, porque neste caso, para funcionar isso que você está falando, fantástico. Exatamente essa é a visão do Dragon Dream. É você desapegar desse falso poder que você acha que tem, segurando as informações, porque eu quando entrei há 30 anos atrás, né, no serviço, as relações eram muito mais fortemente no paradigma mecanicista, né? Eu tenho poder, eu tenho informação, eu ponho senha no meu computador, ninguém mexe, ninguém sabe, ninguém viu, se você saiu de férias, morreu aquele trabalho, né? Só quando você volta, então você cria um falso poder. E hoje não, quanto mais compartilha, quanto mais alguém sabe do que você faz, quanto mais coisas você doa, mais aquilo flui para todos, inclusive para você. Essa visão é fantástica, é bem isso. Por isso que eu me encantei bastante com esse processo. Porque no serviço público, você está pró-reitor, você está diretor, você não é. Você é um servidor público, né? E aí é falso mesmo você achar que você é dono de tudo, porque daí os projetos morrem, né? A descontinuidade se dá por causa disso. As guerras, os conflitos de pessoas, né? E aí existem técnicas para que a gente consiga extrair essa inteligência coletiva, né? Por mais que daí você vai na intuição, você vai em outras coisas, não só porque o racional ele cria personagens, ele cria máscaras. A gente não que é falso, mas você naturalmente tem um personagem. E quando você tira essa racionalidade toda e vai, por exemplo, fazer um carrabite, você acaba sendo natural e espontâneo, e aí vai fluir quem você é e o que você deseja de verdade. E quem ganha é o grupo, é a inteligência coletiva daí. Muito obrigada, Gurias. Eu agradeço a vocês, muito obrigado por estarem aqui. Quem quiser um cafezinho...